Deixa eu fechar aqui umas janelas para ganhar memória RAM. E vamos lá, minhas amigas. Vamos começar. Lembrando que mês que vem temos o Vila Haga está confirmado conosco, viu? Ele vai participar aqui, estão convidadíssimas, não percam isso. Ele vai falar sobre o livro, vai falar sobre a obra social, vão interagir, vai ser totalmente diferente, né, o nosso encontro. Então ele vai nos ajudar tremendamente aí, né? Vamos conversar, bater papo com ele. Vai ser um grande encontro. Não percam isso, que vai ser muito legal. Então vamos lá, vamos então falar do livro do homem, né? Vamos falar dele. Vamos falar do capítulo Energia Limpa e Acessível, da obra do Vila Haga. E temos também, né, como não podemos deixar de esquecer, os aniversariantes do mês. Vamos torcer, dessa vez eu acertei o aniversário da Fábio, realmente é em setembro. Será que é ela que está chegando aí? Deixa eu ver. Pô, inacreditável. Olha aí, ó. Pô, a Fábio parece que sabe, né? Parece que pescou aí. Boa noite, Fábio. Gente, eu tô com a boca cheia. Tudo bem contigo? Tudo! E que isso? Me aparece na tela? Não, a gente está te divulgando aqui para dizer que fez um aninho a mais nesse mês de setembro, né? Então estamos te mandando um abraço virtual, apertado. Sim, ontem uma pessoa me perguntou, Fabica, tudo bem? Eu falei, tô ótima e mais velha desde sexta. Obrigada pelo carinho, obrigada, Roberto. Mais experiente, Fabi. Parabéns. Vamos dizer que sim, né, Andréia? Não, tem nada de mais velha, jovem ainda. Ih, pô, já nem me lembro há quanto tempo atrás eu tinha a idade da Fábio. Na verdade, vai saber quantos anos de fato que a gente tem, né? Às vezes eu sempre me pergunto isso, assim, quantos anos que essa alminha tem, né? Quantos planetinhas ela já rodou? Eu fico pensando assim. Boa pergunta, eu queria saber também. Tinha essa curiosidade. Quem sabe, né? Um dia, quando a gente voltar para o lado de lá, eles nos contem, né? Um pouquinho mais. Quem sabe? A Elô também está na área. Um beijo grande para a Elô, querida. E vamos em frente, depois de abraçar a Fábio. Tem uma galera de aniversário também no outro grupo, né? Mas aí não está aí. Tem umas que estão de aniversário também, umas amigas que não vieram hoje. Mas a gente já cumprimentou todo mundo. Então vamos lá, né? Vamos falar sobre a obra do Vila Haga, viu, Fábio? Fábio, Elô, Raquel, o Vila Haga confirmou, estará conosco aqui em outubro, tá? Para bater um papo com a gente. Então, não percam que vai ser um barato, vai ser muito legal. Vai ser no dia 15 de outubro. 15 de outubro está aí o homem com a gente, o autor do livro. Bom, então esse capítulo é sobre... Oi? Quem é que falou? Alguém falou? Não? Esse capítulo é sobre energia limpa e acessível. É o objetivo número 7, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU número 7, que tem por meta assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e o preço acessível à energia para todas e todos. E uma das metas, pessoal, é dobrar a taxa global de melhoria de eficiência energética, reduzindo a demanda global por energia. Por falar em Vila Haga, deixa eu mostrar aqui. Aí, Ana Paula, tua edição está aqui, ó. Eu trouxe do Brasil aí para entregar para Ana Paula. Assim que a gente se vê lá em Coimbra, junto com a Anabela, aí a gente entrega o livro lá. Então, por que isso, não é? Por que melhorar a eficiência energética? Por que reduzir a demanda global?
é preciso melhorar a eficiência energética porque, olha só, quase 800 milhões de pessoas no mundo não têm acesso à eletricidade. Ainda existe isso no mundo que tem o que tem em termos de energia sendo gasta à toa aí, né? Com guerras, com sabe-se lá mais o quê. Cerca de 3 bilhões de pessoas não têm energia ou combustível limpo sequer para cozinhar em casa. E aí eu lembro, sabe, de qual país, que eu assisti um documentário esses dias, muito interessante, a Mongólia. Mongólia é um dos casos, assim, que ilustram muito bem isso. Aí tem uma foto aqui da capital da Mongólia, chamada Ulaanbaatar, que não tem eletricidade, todo mundo usa lenha. Então é essa fumaceira, tipo a fumaceira que está hoje aqui em Guimarães, por conta dos incêndios, está bem parecido com isso aqui. Está muito parecido mesmo. Raquel, a coisa não está fácil aqui em Guimarães, viu? Em Portugal, como um todo, tem muito incêndio aqui, minha amiga. Nossa, incêndio florestal adoidado. Adoidado. Aqui a gente também está passando uma coisa parecida, né? Aqui só a fumaça. Vocês estão pior. Né? O fogo está próximo. Que tristeza. A fumaça da Amazônia e do Pantanal que está chegando no Rio Grande do Sul, né? Já chegou, já deu chuva preta. Nas cidades aqui da região das Missões, deu uma chuva preta semana passada por uns 2 dias. Aí choveu, depois dessa chuva, aí deu uma acalmada na fuligem e o céu tá azulzinho por agora, mas parece que tem nova previsão de vir esse rebote, né, dos fogos mais para cima. Tá uma tristeza. Ai, por falar em tristeza... Oi, fala, André. Desculpa, eu não consegui levantar a mão, desculpa. Não tem problema. Aqui no Brasil, eles estão estimando que mais de 90%, além, né? A gente sabe que causas naturais é uma quantidade mínima, né? Muito pequena. Mas eles estão estimando que mais de 90% seja incêndio criminoso. Você tem essa estatística em Portugal? Quais são as causas? Vocês têm essa informação? Gente, hoje eu vi um vídeo que é aí de Portugal, que eles estavam fazendo uma reportagem, e aí eles fizeram um recorte. Eles estavam apagando o fogo e tinha um senhor, que eu não sei se ele é bombeiro, se ele é o quê, fumando, e ele jogou o cigarro na frente, assim, ó, dos bombeiros, no mato. Pensa nisso. O que eu vou falar disso, né? O que dizer disso? Francamente. Deixa eu respirar fundo. O Andréa, não tenho, viu? Não sei estatística nesse sentido. Ana Paula levantou a mão, não sei se a Ana Paula tem algum número. Só para dizer precisamente isso. Há alguns de origem criminosa, sim, já foram estranhados. Mas, independentemente disso, há muitas outras questões, Roberto. As questões ambientais estão presentes. As condições ideais, como em 2017, que, para quem não sabe, Portugal foi assolado por uma tragédia enorme, no centro também do país. Foi uma devastação que nunca se tinha visto, perderam-se os contactos, não havia indicações, vias cortadas, os grandes incêndios que se falou, que para quem não sabe, em 2017 aconteceu. Agora, a dimensão ainda não está calculada, eu hoje não quis ver mais atualizações, falávamos de 250 quilómetros de área ardida, é uma brutalidade num país pequenino, mas de facto as condições eram as mesmas que em 2017. O grau de umidade da terra, da atmosfera, estavam as condições reunidas, o calor, a previsão de algum vento para hoje, por exemplo, enfim, estava tudo propício a fazer só uma pequena cintila, e até porque aquilo que eu sei é que os bombeiros não conseguiam, acabavam de apagar uma frente e reacendiam-se 3, 4, 5 à volta deles. Portanto, não é só a origem criminosa, são as condições mesmo que estão a favorecer
o reforço dos incêndios. Depois são zonas muito agrestes, muito montanhosas, percebem? Pequenos vales profundos, esta zona aqui entre o mar, entre Aveiro e Águeda, inicia logo um sobe e desce a nível geográfico e é terrível. Não se consegue fazer o combate de uma forma eficaz a não ser aérea. E depois aí entram todas as outras falhas de que não estamos aqui para falar, não é? Mas a nível criminoso, sim, também houve mão criminosa. Infelizmente, também sim. Sabem que nessa rodada de palestras aí, de oportunidade que tem de se falar aí pelo país, da próxima em diante, eu vou colocar, porque o tema está sempre sendo esse abordado. É o meio ambiente, a crise, as diversas crises combinadas, como isso se conecta com a nossa saúde mental, e daqui para frente, da próxima palestra em frente, eu vou ter um slide específico para falar dos incêndios, para falar do que causa, para tentar gerar consciência para evitar as causas, e para falar sobre como lidar, porque tem uma série de conselhos, de dicas que são importantes para as pessoas lidarem com isso no dia a dia. A exposição à fumaça, as micropartículas e tudo mais. Então, é preciso falar sobre isso, é preciso manter isso na pauta e o tempo todo e cobrar das autoridades estrutura para lidar com isso, porque já sabem que vai acontecer. Tem sido recorrente. Então, cadê o investimento nessa área, não é? Aí o papel do cidadão mesmo de cobrar, de cobrar aquilo que é devido fazer, que as autoridades precisam fazer, que é o papel, são pagos para isso, né? Para lidar com esses problemas. Diga aí, Ana Paula. Levantou a mão? No seguimento do que estavas a dizer, nós temos em Portugal, e o professor Xavier, eu não me recordo o outro nome do senhor, esse professor já há décadas que vem alertando das técnicas corretas a adotar de prevenção e dos meios de prevenção que nós deveríamos ter. Porque, Roberto, há aqui fatores que nós temos que nos perguntar, para além dos fatores ambientais. E não vamos entrar na questão, como é lógico, que seria muito longa, mas nunca em Portugal, como nas últimas 2-3 décadas, houve tantos bombeiros, mas também nunca houve tantos incêndios. Então os efetivos estão... É a mesma coisa que de repente nós perguntarmos porque é que há tanta mais polícia e um crime que aumentou de forma duplicada. O que é que se passa? Não é? Há aqui alguma coisa que não está certa. Pronto, o professor Viegas, professor Xavier Viegas, salvo erro, é o nome do senhor. Xavier Viegas. Há décadas mas eu tenho o nome dele. Depois compartilha, por favor, no grupo do WhatsApp, que eu quero ir atrás disso para elaborar as aplicações. Ele trabalhou um amigo meu trabalhou com ele. Posso pedir-lhe as informações. Ótimo. E já quando houve os incêndios de Pedrógão, ele foi chamado. Mas sabes que depois há sempre aquele deslizamento seguinte que cai no esquecimento. Portanto, há aqui uma forma de agir que de qualquer forma está a fugir a uma objetividade e a uma concretização da ação muito concreta. Exato. São muitas as fugas, já são muitas décadas, já está comprovado que o objetivo materialista está por trás, mas neste momento, independentemente dessas falhas, temos as condições ambientais aqui todas favoráveis, de uma forma que se conjugou na perfeição, não é? Exato. E aqui a nossa região, em especial, a Península Ibérica, é muito sensível às mudanças climáticas, como vários outros pontos aí do Brasil, né? Mas aqui tem um caráter bem diferenciado mesmo. Mas vamos em frente. Nós vamos falar sobre isso, viu, Fabinha? Desculpa, chama-se Xavier Viegas, podes assentar o nome, que agora não lembro de repente. Sim, obrigado, amiga, obrigado. E isso realmente é desolador, entristece, e sabe que eu, por conta de sugestões, críticas construtivas muito boas de uma amiga do outro grupo da Amava Europa, a partir de hoje, vocês vão perceber isso ao final da fala de hoje, a gente precisa investir em nós para lidar com essa crise toda, sabe? No reforço à nossa saúde emocional,
na detonação da angústia vazia, porque não podemos nos perder, sabe, em meio ao desânimo em relação ao que está acontecendo. Sabe por quê? Por uma questão de teimosia. Teimosia. É exatamente isso que o sistema quer de nós. Esse desânimo, a indiferença e a inação. Só que assim, né? Eu não sei que signo vocês são, mas o touro é teimoso que é um raio, né? O trem teimoso, né, Andréia e Trícia? E assim, aqui todo mundo é teimoso. A gente vai persistir, não vamos deixar essa peteca cair. E esse grupo não vai deixar que essa angústia, essa tristeza aumente demasiado. Vamos fazer todo o nosso possível, né, para mostrar as ferramentas para a gente evitar isso, porque é preciso. É preciso. Então, seguindo aqui, né, coitados dos mongóis, né, entre outros países, outros irmãos mundo afora, eles têm poluição dentro e fora de casa, né, por conta dessa queima de combustíveis fósseis, da ausência de eletricidade. E por ano são quase aí 1,5 milhão de mortes por problemas respiratórios. E aqui em Portugal, cerca de 2.000 mortes anuais são atribuíveis, não é certo ainda, a problemas respiratórios em Portugal. E agora percebe-se por quê, não é? E a diretora do Departamento de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Saúde da OMS diz que mais de 99% da população no mundo respira um ar que não está legal, não está respeitando os níveis recomendados. Muitas doenças como câncer de pulmão, asma, outros problemas respiratórios e até infartos estão relacionados com essa exposição ao ar tóxico que respiramos. Por isso que eu vou investir um tempo e assim, quem de vocês tiver disponibilidade, tiver ideia, passar por alguma informação desse tipo, no sentido de como fazer, como lidar com a poluição atmosférica, o que fazer, por favor, compartilhe lá no grupo, porque a gente vai compilar tudo isso e vai colocar num slide permanente nas palestras mundo afora, para quem tiver a paciência para ouvir esse que vos fala, esse tagarela aí que vos fala. Então, quem tiver isso na mão, manda, tá? Compartilha. Compartilha, porque nós vamos incomodar. Nós vamos incomodar. Eu vejo essa fumaceira toda aqui. No início eu fiquei triste também, Fábio. Mas depois, sabe que me subiu uma energia, uma gana do tipo, cara, isso aí não vai nos derrubar. Isso não vai nos derrubar. A gente vai dar um jeito nisso, nós vamos fazer barulho, vamos manifestar, vamos informar, vamos constranger as pessoas pela informação, sabe? Fazer com que a consciência vire o jogo e essa coisa comece a mudar, sabe? É um ímpeto, é uma coisa que vem de dentro e eu sei que vai no coração de vocês também. E assim, né, minhas amigas? As crises são combinadas. Geramos energia poluente para produzir alimentos, cujas pegadas ambientais reforçam a pegadinha poluente no sistema Terra, não é? Isso aqui, se não me engano, esses números já são conhecidos de todas vocês, são as emissões de gás, já que a gente está falando de atmosfera, são as emissões de gás de efeito estufa por quilo de alimento, por quilo e por tipo de alimento. Então a gente tem ali as oleaginosas, né, tão boas, né, castanhas, nozes, cajus, que eu adoro comer isso. 3 quilos de gás de efeito estufa são emitidos. E a gente vai avançando na escala, o peixe quase 5 vezes mais, e ali por último o bife, 100 quilos, uma enormidade realmente. Como as carnes e os laticínios, eles têm assim essa pegada ecológica, né? Essa contribuição para os problemas atmosféricos. E aí a Joana, nossa querida Joana, que dizem que estaria reencarnando, eu vi alguém falar no outro grupo do Amado Desculpa, Roberto, desculpa. Não consegui, eu estou a ver muito mal hoje, não me perguntes porquê. Obviamente no gráfico aquilo que eu vejo como barras superiores são carne, peixe, laticínios, certo? O primeiro é bife, o segundo é... Peixe? Prawns. Puxa vida, agora não sei o que é prawns, deixa eu ver aqui.
São feijões, grãos, né? Soja é blá blá blá, não é? Brown. Browns, não é feijão, camarão. grão. Camarão. Camarão. Não? Brown é camarão. Camarão? Oceano. Camarão também tem uma pegada super... Terra do mar. Nossa, E é igual de onde que eu tirei queijo. feijão? Não, é que lembra o feijão. E assim... É camarão- beans, né? Feijão é Beans. beans. Aham, Exato. isso. Então temos carne, peixe ou crustáceos, Isso. Queijo, Piscina. peixe de fazenda, viu? Aquelas fazendas aquáticas. Quem mas viu o peixe é a terceira ou é a quarta? o peixe é a quarta. É a quarta barrinha. Peixe é a quarta. Depois tem a carne de porco, aí vem os vegetais, arroz, tofu, ervilhas e oleaginosas. Uma diferença gigante. Gigante. Depois eu copio e colo no grupo do WhatsApp, essa telinha aqui. Não, estava a refletir em relação aos dados do Eating for Tomorrow. De qualquer forma, isto vai tudo dar ao mesmo saco. Não vale a pena. Sim. Barrinha a mais ou a menos, ela está sempre bem grande e bem gorda nos sítios certos, não é? Creio que é uma só. Desculpa, é que eu não conseguia mesmo. Imagina, tem que perguntar, pergunte à vontade, tá? Por favor. E aí a Joana de Ângeles, no encontro com a paz e a saúde, que é tudo que a gente luta aqui também nesse grupo, ela diz que como é muito lenta a evolução da inteligência e a conquista dos valores ético-morais, o egoísmo continua propelindo as conquistas da ciência e da tecnologia, que sem respeito à vida ameaçam na distinção pelo abuso de alguns povos, eu lembro dos nossos irmãos indígenas, mediante a poluição da atmosfera, através de gases venenosos e metais pesados, mares, rios e dos lagos, destruição das florestas e de muitas vidas vegetais e animais pela agressão ao seu meio ambiente. A espiritualidade ligadíssima. Aliás, eu vou dar um spoiler aqui hoje, tá? A gente não vai ler hoje porque não preparou o material, mas no dia do encontro com Vila Haga, temos mais uma mensagem da espiritualidade. Só vou largar o trailer, tá? Chegou mais uma mensagem forte da espiritualidade, a gente vai tratar lá com o Vila Haga, até para ver a reação do Vila Haga ali, tete a tete, né? Compartilhar junto com ele para ver o que ele acha disso. A espiritualidade está ativa, hein? Bom, como se não tivesse, sempre esteve, né? E aí? Energia solar. O Vila Haga cita o Miramês, da obra Horizontes da Mente, que diz que a energia solar se encontra em todas as divisões das mínimas coisas, desde o átomo até as grandes árvores, do animal aos homens, dos oceanos até a totalidade da atmosfera. E o Vila Haga complementa: o Sol é uma fonte essencial de energia para os processos vitais do planeta. E hoje o Sol aqui, né, Guimarães estava vermelhinho, parece aquele Sol que tira as forças do super-homem, né? Não sei, para quem curtia quadrinhos aí das antigas, se não me engano, quando tinha o Sol avermelhado, ele perdia as forças, né? Aqui está um Sol bem avermelhado, então, mas a gente não vai perder as forças, não. E aí, gente? Tem uma divisão aqui entre fontes de energia renováveis, que são as fontes solares diretas, né, a fotovoltaica e a térmica, e as solares indiretas, vento, água, biomassa, tem as ondas, energia das ondas, não sei se vocês já perceberam, já viram alguma vez, que são as placas gigantes que ficam na beira do mar, em alguns lugares, isso é bem incipiente ainda, e elas são móveis, então a onda vem, levanta aquela placa, movimenta aquele dispositivo, esse dispositivo movimentando-se, gera eletricidade na usina, na pequena usina, e distribui. Pô, uma fonte de energia incrível. Esses dias descobriram uma outra fonte, estão desenvolvendo, cujo o combustível é o sal. Uma reação eletroquímica faz com que o sal gere energia elétrica. Quer dizer, gente, é incrível. O mundo de regeneração tem 1000 opções de energia para trabalhar.
É só a gente dar um jeito de antecipar as coisas, né? E largar de vez os fósseis, né? Energia fóssil. Essas renováveis, então, são pouco poluentes e são de reabastecimento contínuo. E as não renováveis, que é o carvão, petróleo, gás natural, energia nuclear, são muito poluentes e de manejo super arriscado, não é? Mas já visto, por exemplo, petróleo, os derramamentos de petróleo que volta e meia acontecem aí pelo mundo, a energia nuclear, que tem aquela dificuldade perene de o que fazer com lixo radioativo, que também é um problemão, e por aí vai, não é? Gás natural também, que de todos esses, o gás natural até é o mais, digamos, é o menos barulhento ecologicamente, né? Fala aí, minha amiga. Roberto, em relação aos detritos das reações nucleares, as caixinhas cheias de radioatividade, a uma certa altura eram todas atiradas para o fundo do mar. Portanto, que a pergunta de algumas pessoas um bocado críticas em relação aos veículos elétricos era essa. E depois o que é que vão fazer com as baterias? Também vão para a beira das outras caixinhas? Independentemente de termos que avaliar que a transição com o elétrico faz parte, não é? E enfim, tem os seus danos, tem a sua parte positiva e negativa. Queria fazer-te uma pergunta e queria, por favor, talvez eleve a vibração. Eu já disse isto a algures. Não perguntei a fonte porque agora já não sei qual é, mas foi analisado como grande vitória e passado em rodapé, obviamente, não é? Porque é uma notícia positiva, mais uma vez, de que teríamos alcançado pela primeira vez na história a produção mundial de fontes renováveis, a produção de energia a partir de fontes renováveis. Será que é verdade? Quando é tão bom, não é? Quase... Fechou teu microfone. Fechei agora, mas estive a falar com ela aberta ou não? Abriu. Mas ouviram o que eu disse, Roberto, ou não? Sim, eu acho que só estava em andamento. Pronto, sim, eu agora mexi a mão porque fui para ali, fisicamente, para o lado esquerdo do ecrã, por causa da biomassa. Na minha grande ignorância, define-me biomassa. O que é que... Biomassa, um exemplo da biomassa, por exemplo, é o detrito da cana-de-açúcar. Acho que aí a turma de Minas Gerais conhece isso, né, Fábio, Andréia? O detrito da cana-de-açúcar é usada para movimentar biodigestores, talvez, mas para extrair energia daquela massa pela geração do gás metano também. Tem toda uma questão interessante envolvendo a biomassa que não é uma fonte de energia ruim, digamos assim, né? Não me parece ser, eu não sou entendido de energias, né? Por favor. Sim, mas eu não tinha a noção do que era. Desculpa a minha ignorância completa. Não, ouvia falar da biomassa e andava aqui. Eu tenho mesmo de saber bem o que é, porque não... Pronto, é uma fonte energética. Mas... É mais uma alternativa. E a Fábio trouxe a questão do nitrogênio, né, Fábio? Falou em nitrogênio, eu lembrei do hidrogênio, que em breve teremos carros a hidrogênio, que é uma fonte super limpa, mas o nitrogênio eu não sabia. Eu acho que eu que escrevi errado, eu queria falar hidrogênio, escrevi nitrogênio. Eu tô com isso na cabeça, não sei porquê, me perdoe. Não, imagina, eu já estava feliz achando que era mais uma alternativa. Não, mas então... Tomara que seja, não sei nada, absolutamente nada. Mas era o hidrogênio que eu me referi. Ah, legal. Bem lembrado, Fábio. Meu marido sempre comenta assim, que ele acha que vai ser a energia do futuro. Ele acredita, se não se encontrar nenhuma outra, porque tem muitas questões, né, em relação a mesmo as energias limpas, ou seja, a produção disso, a instalação em todos os lugares, a gente não tem uma resposta assim de solução efetiva, né? Mas nós já temos capacidade para produzir muita coisa e
Ele sempre fala essa, mas eu nunca li nada, eu não entendo nada, assim. Mas de vez em quando ele comenta e fala isso, que ele acredita que o hidrogênio seja a energia do futuro. Mas não sei se ele leu alguma coisa a respeito. Olha, eu acho que ele tem a sua razão, tá? Porque já tem tecnologia de carro, já tem grandes montadoras que têm protótipos de carro a hidrogênio. E sabe qual é o resíduo? Isso eu me lembro bem. O que sai de água. Água. Água pura é o resíduo. Vapor de água, nem vês, é vapor. Isso. Desculpa dizer isto com estar cínico, mas porque acho que contei aquele exemplo do Beppe Grillo que fez aquela demonstração ao vivo, pôs a boca num cano de escape de uma AES perante milhares e milhares de pessoas. O Beppe Grillo era um intervencionista em Itália e fazia assim shows completamente fora do comum. E ele pôs a boca mesmo, cano de escape do motor. Era um motor a hidrogênio e ele fazia o comentário, isto já foi para aí há 30 ou 40 anos, sei lá, em que ele dizia, mas não se preocupem porque o projeto não sai tão cedo porque já foi engavetado lá nas gavetinhas dos árabes. E ele dizia aquilo com um ar muito cínico, que é verdade, aquilo que acontecia aos projetos inovadores é que para sobrepor o petróleo, não é? E para continuar a ser a nossa fonte, eles compravam todo esse tipo de projetos avançados. Queria também juntar uma coisa, Roberto, que é importante. A Bosch, em 2023, desculpem, e insisti, isto ouvi eu, de um dos grandes dirigentes da Bosch, num programa que eles passaram, estavam a investir seriamente no desenvolvimento da combustão, para todo o tipo de esquentadores que tinham, não é? Que eles produzem em grande escala, aqui em Portugal, que é ao lado de Aveiro, entre outras coisas, para toda a Europa, para a Arábia, para todo lado, e investiram na combustão a hidrogênio, no estudo e na pesquisa, porque eles estavam mesmo a apostar nisso. E já há um carro que foi produzido no Japão, não me perguntes qual é, mas isso foi uma notícia que eu li. Sim. Mais uma vez, fontes já foram, não é? Não sei. Se não me engano, é a Toyota. Se não me falha a memória, a Toyota tem um protótipo de carro a hidrogênio. Fantástico. Poxa, seria maravilhoso. Quer dizer, falta só a boa vontade, não é? Econômica e política. E nós vamos falar de uma outra forma de... Diga. Não, desculpa, eu não estou conseguindo levantar a mão. É porque eles falam, né, que os países árabes e os grandes produtores de petróleo não querem que essas tecnologias, né, existem algumas prováveis e possíveis também, então, assim, dizem que o lobby é que não permite que isso avance, né? Então, assim, para vencer essa resistência, não vai ser algo tão simples, infelizmente. Pior que você está certa, Andréia. Não tem como... O lobby é tão grande que as últimas... Acho que a última COP foi nos Emirados Árabes e a próxima seria uma das próximas vai ser no Azerbaijão, que é um dos grandes produtores de gás natural, enfim. Ou seja, eles se imiscuem até dentro das iniciativas que seriam, a princípio, para virar o jogo da energia do planeta, né? É complicado, realmente é desafiador. Mas, enfim... Mais uma vez, Roberto, só podemos agir no nosso campo individual e criar bilhões a agir naquele campo possível, não é? Porque se começarmos a projetar com estes monstros, baixamos os braços e perdemos a coragem. Exatamente. O cliente é o rei. O cliente é o rei. Se a gente fizer a escolha certa e pressionar pelas escolhas certas, o mercado, a indústria não tem outro caminho que não seja fazer o que o mercado quer, o que o público quer. A grande questão é conscientizar a clientela. Eu acho que esse é os grandes desafios, né? E aí, o Vila-Haga traz alguns gráficos para mostrar a situação no mundo da energia. Ele fala aqui que o carvão, por exemplo, é 27% da matriz energética mundial, o gás natural 23%, petróleo 30%. Só esses três somados aí já dá o quê? 30%, 57%, 81%, 82%. O resto
é 5% nuclear, é 9,5% biomassa, olha como é interessante a biomassa, a hidráulica, e as fontes renováveis. Solar, eólica, geotérmica, por exemplo, juntas, são só 2,7% da matriz energética mundial, muito pouco. Somando a participação da hidráulica e da biomassa, as renováveis chegam a aproximadamente 15%. Ainda nem faz cócegas, não é? Na matriz energética mundial. E no Brasil, petróleo é mais, 36% quase. O gás natural é menos, é 10,5%. E o lenha e carvão vegetal, 9%. Então, as fontes renováveis na matriz energética brasileira são, vai lá, entre aspas, superiores àquelas mundiais, mas estamos ainda longe de uma matriz verde. Alguém levantou a mão? Não, acho que não. Tá. Então, assim, nesse sentido, é o que se falou aqui, é mudar a orientação da clientela, não é? É urgente a revolução. Revolução, não tem outra palavra. Hábitos de consumo, alimentação orgânica local, evitar comprar alimentos que venham do outro lado do mundo. Aqui em Portugal eu vejo, por exemplo, com frequência banana vinda da Costa Rica. Imagina, vem da América Central, atravessa o Atlântico e chega aqui. Desperdício zero de comida. E aí tem uma entidade aqui em Portugal muito bacana, chamada ReFood, que faz uma coisa que, poxa, tinha que existir no mundo inteiro. Eles coletam alimentos dos supermercados que estão prestes a vencer e alimentos que sobraram de restaurantes, todos conveniados. Tem uma central de operações, eles manipulam tudo isso e entregam para quem precisa. Entregam para quem não tem condição de adquirir o seu alimento. Trabalhando pelo desperdício zero, uma baita iniciativa aqui em Portugal do ReFood. Temos a eletrificação do transporte, acabar com o diesel no sistema de transporte público, aquecimento solar da água, geração de energia eólica ou fotovoltaica e uso cada vez maior de equipamentos inteligentes. Mas aí percebam, parte dessas revoluções aqui dependem de incentivo público, não é? Porque não é todo mundo que tem grana para comprar equipamentos inteligentes ou para instalar placas fotovoltaicas em casa. Então vejam como isso dialoga com a política, com o caráter social, enfim, com as elites governamentais. É uma cadeia, é um conjunto de elos que precisam estar conectados, não é? E aí, o Villarraga traz aqui uma fala. Em 1997, o espírito Viana de Carvalho, questionado sobre as fontes de energia que substituirão o petróleo, olha isso, respondeu que podemos concluir que a energia solar, ainda pouco utilizada pelo homem, irá substituir muitos combustíveis que, mesmo não se extinguindo, deixarão de poluir o meio ambiente. 97, espírito Viana de Carvalho. Eu não sabia que Viana de Carvalho tinha esse viés ambiental. Para mim foi uma grata surpresa. E aí, e nós espíritas, o que podemos fazer? E os budistas, e os católicos, e os muçulmanos, e os ateus, e seja lá quem for, o que a gente pode fazer nesse sentido? Podemos fazer muito, muito. Isso deve nos motivar, nos fortalecer, nos estimular e principalmente a combater aquela pontinha de angústia que vem quando a gente sai aqui e percebe que o ar não está legal para respirar, que tem muito incêndio, para combater isso, sabe? Para combater qualquer possibilidade de a gente ficar tristonhos, deprimidos e inativos. A gente não... Essa é a luta da teimosia, sabe? E aí, a Joana, nessa obra maravilhosa aqui, Encontro com a Paz e a Saúde, ela diz que nem os seres humanos devem sacrificar-se com amor e compaixão em benefício de todas as outras vidas, assim contribuindo para que tudo expresse a sua realidade coletiva, sem nenhuma perda de individualidade. Ou seja, repensar hábitos que mudem a realidade coletiva, repensar hábitos de consumo de energia, tudo isso entra na nossa tarefa existencial. E lembram da mensagem espiritual
do grupo, uma equipe, uma mão amiga de Aveiro, não é? Nos lembrando que tem fila para reencarnar de espíritos que têm as suas broncas emocionais próprias e precisam também resgatar aquilo que eles fizeram em relação ao meio ambiente, ou seja, karma duplo para trabalhar, não é? Então, tudo conectado. E aí, minhas amigas, olha só isso. Isso aqui é fantástico. Por isso que é um barato pesquisar para fazer esse material, porque a gente aprende pra caramba. É um movimento chamado Interfaith Power and Light. É tipo força e luz interreligiosa ou interfaith, uma tradução maluca assim, livre do inglês. O que eles fazem? Eles colocam fé, olha só, moving towards hope, movendo na direção da esperança. Eles colocam a fé em ação pela segurança climática. Então tem uma foto aqui muito bacana na frente da Casa Branca, olha que sintomático, né? Na frente da Casa Branca. E nessa foto dá para perceber ali que tem gente de todas as raças ali, né? Tem até um indiano com um turbante, vários cartazes, ou seja, é algo que movimenta as religiões. Aí tem uma fala aqui, eu tirei do site deles, tá? Essa organização religiosa atuante nos Estados Unidos, tá? Mas poderia replicar aqui, né? Em todo o mundo. Atuante em 40 estados dos Estados Unidos, desenvolveu o programa Cool Congregations, que ensina os membros das congregações religiosas a fazer mudanças nas casas e templos religiosos em duas áreas: melhoria de eficiência energética e instalações de energia renovável. Poxa, a gente poderia sugerir para eles aqui também, mudem a questão da alimentação, né? Comecem a diminuir a carne, para diminuir a pegada, quem sabe oferecer um cardápio vegano e tal. Mas enfim, segue aqui, ó. Com essa abordagem, esperam motivar também os fiéis a seguirem esse exemplo e fazerem o mesmo nas suas residências. Então tá aqui o site, para quem quiser conhecer. Olha que iniciativa, gente. Que iniciativa interessante. Eu sou um entusiasta, sabe, defensor dessa história do ecumenismo, da união entre as religiões e tal, embora às vezes as pessoas me chamem meio de utópico, né? Mas uma vez, pela RPV, pela Rede de Proteção à Vida no Sul aí do Brasil, num Setembro Amarelo, a turma da RPV conseguiu colocar numa sala para falar sobre saúde mental e suicídio mais de 50 pessoas. Tinha católico, tinha batista, tinha espírita, tinha umbandista, tinha, nossa, várias religiões. Acho que até o muçulmano estava lá, não me recordo agora. Várias religiões. Todo mundo junto, conversando, debatendo, tirando iniciativas, sabe, definindo iniciativas que pudessem ser feitas e tal. E é uma pontinha de esperança, né? Já pensou a união das religiões em prol do meio ambiente, o que é capaz de fazer? O que seria capaz de fazer? Seria um negócio fantástico. Seria um negócio absolutamente fantástico. Fala aí, minha amiga. Muito rápido, Roberto. Quando falaste precisamente agora no consumo de carne, incentivar, etc, etc. Se nós pensarmos bem, nós temos que começar a passar, penso eu, isto foi agora assim, chamem-me tolinha e refaçam o meu pensamento, se faz favor. Mas o que é que nós podemos fazer de forma mais fácil para ter impacto no ambiente? Para mim, no meu quadro económico, eu não consigo, neste momento, ter um painel solar, assim, de um momento para o outro, ou um captador de energia, o outro, como é que se chama, o fotovoltaico, não é? O famoso radarzinho de captação e produção, não consigo. Financeiramente eu não consigo isso. Então, o que é que eu consigo? E ponho-me no lugar de todas as pessoas que poderão não conseguir, não é? Pronto, vou fazer este quadro. O que é que eu posso fazer e o que é que eu faço mais na minha vida privada que pode ter um impacto muito grande em cadeia, se todos o fizermos, não é? Porque para tudo isto é preciso que seja um movimento em cadeia. Então,
O que é que eu tenho mesmo necessariamente que fazer? Eu tenho que comer e tenho que beber. E tenho que respirar. E começar pelo facto de refazer os hábitos alimentares, não é? Equilibrar, pelo menos, minorar os danos, é mais fácil, é mais imediato, não é? Portanto, passar a mensagem, vocês desculpem-me do grupo de ética animal, porque eu quero o MOV, eu não quero passar a imagem de que não estou aí, eu estou aí, e como? Agora, chegar aí, no embrutecimento que eu sinto nos nossos hábitos arraigados, quem está no MOV tem uma veia de sensibilidade muito apurada já. Okay? Então, como é que eu chego aos objetivos do MOV tocando a pessoa que tem hábitos grosseiros e enraizados de uma culinária tradicional que engloba carne, peixe todos os dias. Ok? Se ao meio-dia é carne, à noite é peixe. E se primeiro é peixe, depois é carne. Pronto. O que é que eu posso fazer? Eu estou outra vez aqui a ir ao mesmo ponto, ao eating for tomorrow, não é? E Sim. depois vou aos trapos e às roupas. E o que é que eu posso mesmo fazer? O que é que me empodera dizendo, não, eu esta parte eu consigo, esta eu sei e esta eu vou conseguir, porque esta está aqui à mão. Essa está ao alcance da mão, né? Exato. Trabalhar isso, né? Só E que as aqui pessoas esta precisam... Desculpa? Não, as pessoas precisam de formação, precisam ser tocadas nas suas consciências, né? Atraídas. As pessoas não estão a fazer de propósito, não sabem. É. E ninguém as ensina, e ninguém lhes comunica. Portanto, há que começar diretamente a focar no eu posso fazer isto tem esta consequência, esta. Isso. E já há muitos milhões que estão aqui e outros tantos milhões que estão ali a fazer isto. É o concreto, não é? Isso aí. Aqui este movimento interfaith, o poder e luz, é potente como nome. Potente, né? É porque eles brincam com a luz, não é? E com a energia e com, enfim, e é brutal. E isto nós podemos conseguir com os níveis, com as mensagens a nível ambiental em geral. Mas sonho grande. Não sonhamos. Sonhamos sim, porque é possível atingir os sonhos. Sonhamos alto e teimosamente. E assim, a teimosia, eu acho que é o nome do jogo, viu? O MOV, Movimento pela Ética Animal Espírita, no Brasil, eu não vejo, hoje eu estou com a palavra teimosia na cabeça. Eles foram teimosos, sabe? Eles foram, assim, perseverantes, foram chegando na FEB, Federação Espírita Brasileira, insistindo, conversando de maneira gentil, de maneira, sabe, tranquila, mas firme nas informações. E água mole em pedra dura, um dia furou. E a FEB agora tem essa campanha histórica que está em andamento, está em construção, que é a campanha espírita ecológica permanente da FEB. E que vai chegar em quase 15 mil, esperamos nós, né? Quase 15 mil centros espíritas do Brasil. E isso que a gente tem que fazer aqui em Portugal também, né? Vamos pegar esse exemplo do Interfaith aqui, Power and Light, vamos mostrar para eles, vamos levar informação, vamos fazer palestra, olha, é aquela pulga que fica mordendo atrás da orelha, assim, a gente bate aqui para sair, mas não sai, né? A pulga fica ali. Nós vamos ser essas pulgas. As irmãs pulgas. Francisco as chamaria de irmãs pulgas, né? Roberto Carracinha e companhia. Carrapato, Roberto. Carrapatos do Amave. Carrapata Fábio, Carrapata Raquel, Carrapata Liege, Carrapata Mané, Carrapata Miriam, todo mundo. Gente, falar em carrapatos do bem aqui, eu não tinha percebido que o Tuninho, nosso amigo Tuninho, que entrou na última reunião, estava aqui e agora caiu. Não percebi que ele tinha entrado, só não tinha saudado ele. O Kardec, no Livro dos Espíritos, nos ensina que Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos, e nos faz assim uma verdade muito grande. O sol brilha para todos os encarnados, fornecendo a energia que precisamos para atender às nossas necessidades. Temos a fonte de energia gratuita para todos os encarnados, todos.
temos a tecnologia. O que está faltando para atingirmos a universalização do serviço de energia sustentável, confiável e econômica para todos os habitantes do planeta? Muito simples. O Kardec até olhou para o lado ali, ó, porque ele sabe o que está faltando. Está faltando comprometimento governamental no estímulo à transição energética, financiamento para quem não consegue colocar uma plaquinha no teto da casa de energia solar, falta leis e incentivos ao investimento, parcerias globais, locais e globais, e o desapego dos árabes, dos americanos, dos russos, de todo mundo, dos noruegueses, de todo mundo que produz petróleo. E mais, falta também do lado da clientela, né, nós, do mercado, falta consciência social, política e ambiental nas massas humanas. E por falar em elites, olha esse número que o Villarraga traz aqui, que o FMI estima que os subsídios para combustíveis fósseis em cerca de 191 países é de quase 5 não é bilhões, é trilhões de dólares. Subsídio é dinheirinho do nosso imposto, dos reais aí, né, dos euros aqui, é o nosso imposto que subsidia a degradação, é simples assim. Enorme quantidade de dinheiro que poderia ser investido de forma mais justa no desenvolvimento, produção e instalação de energias renováveis. E levando a todos, né, acessível para todo mundo. Então, assim, vocês percebem a razão pela qual o sistema é poderoso, óbvio, todo mundo já percebeu, é muito dinheiro, muito dinheiro. E aí o nosso querido Papa Francisco, né, na sua magistral Laudato Si, publicada em 2015, ele já mencionava que o aproveitamento direto da energia solar, ó, o Papa falando disso, tão abundante, exige que se estabeleçam mecanismos e subsídios tais que os países em vias de desenvolvimento possam ter acesso à transferência de tecnologias, assistência técnica e recursos financeiros. O Papa falando na encíclica. Olha o interface aí, né? As fés agindo através de suas lideranças. E aqui, gente, não sei se vocês já viram alguma vez uma planta de geração de energia solar. Olha que loucura que é isso. São círculos concêntricos de espelhos virados para o Sol. Aí o Sol brilha nesse círculo, nesses espelhos, e o reflexo dos espelhos vai direto para aquela torre que tem bem no meio, que está iluminada na ponta, sabe? Aquela convergência de calor abundante vai naquela torre, aquece a água, gera vapor, gera eletricidade. Fazendas de energia solar. Olha que coisa. Mas assim, né? Tudo tem o seu preço, né, gente? Isso aqui, assim como a energia eólica, tem o seu impacto ambiental, tem a questão dos biomas, tem os ecossistemas e tal. Ou seja, percebem que tudo é um jogo complexo de arranjos planetários, não é? Então é interessante. Tem solução, mas temos que trabalhar muito bem nessas soluções, né? Fala aí, Ana. Estamos nas nossas tentativas e nas nossas transições, não é? Progredindo por experiência, é o nosso nível, não é? Mas fazendo um dano menor, é a tentativa. No outro dia fizeram uma pergunta difícil, Roberto. Alguém me disse, tudo bem, produzimos 60%, quanto é de energia eólica no país, blá 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 blá. Há um bocado fiquei chocada com aqueles dados que tu apresentaste ali. Portanto, muito provavelmente retiro aquela boa energia que pus aqui de que teríamos atingido os níveis não sei das quantas, esqueçam, apaguem. Nós temos um gráfico que aparece nas faturas de eletricidade sobre a quantidade que é produzida com os fósseis, com a eólica, com a hidráulica, etc. Mas esperemos que sejam reais, porque eles são publicados pela EDP na nossa fatura, portanto, enfim, vale o que vale, mas podemos ir aceder a esses dados. A questão é que me puseram, Paula, e o que é que vão fazer dessas grandes torres eólicas, porque elas a uma certa altura vão se degradar, vão ficar velhas, elas são compostas de fibra.
Eu fiquei literalmente sem chão. Fibra? Fibra plástica? Pelos vistos, aquilo é fibra, Roberto. No Brasil, sabe que enquanto eu era vendedor de aço, eu já trabalhei pelo sistema, gente. Isso enfim. Eu vendia aço e vendia aço para parques eólicos. E assim, essas torres eram de um aço que poderia ser reciclável, mas agora a fibra não sabia. É tentar confirmar isso, porque é Sim. importante, não é? O facto de estarmos a... Interessante confirmar. Tudo tem que ser muito bem pensado, não é? Sim, mesmo este tipo de reflexo, o quanto pode gerar de calor atmosférico, o reflexo, não é? Do sol sobre a torre. Isso. Enfim, há muitas problemáticas. Nós estamos em tentativas e elas são no sentido de nos melhorar. Portanto, alguém lá em cima há de fazer a sua proteção das nossas psicosferas, não é? Dizer, coitadinhos, eles estão a tentar o melhor. Vamos lá apoiá-los. Pronto, digo eu. Estou eu a pedir, diretamente. Pensamos todos nós. Andréia levantou a mão, né, Andréia? Ou não? Eu vi a Andréia levantar a mão. A Andréia está tentando administrar o botãozinho do levantar a mão lá. Talvez tenha levantado por engano. Mas diga aí, tá, Andréia? Quiser falar, manda ver. Isso me lembra essa questão da energia solar rapidinho. Assim. Ô, Roberto, desculpa. Não, diga. É porque agora que eu consegui ligar o microfone. Não, é porque essa semana o Carlos Nobre, que é um dos maiores especialistas, né, em aquecimento global e mudanças climáticas do país, ele estava falando, não sei se vocês viram a entrevista dele, ele cita muito uma questão que até pouco tempo não era falada, embora ele não fale diretamente do consumo de carne, mas ele fala da indústria agropecuária, que é uma das grandes causadoras, né, no Brasil, do aquecimento global. Só que existe muito ainda uma falsa ilusão de que existe pecuária sustentável. Quando, infelizmente, eu sou de família, né, de minha família toda, né, vive e trabalha com isso, mas a gente tem que ter consciência, né, porque um grande problema, aí eles falam que os animais vão ficar confinados, né? Ninguém se preocupa com o bem-estar. Porém, o consumo de água, né, que é um bem escasso e hoje em dia quase raro, é muito alto, ou seja, são 15 mil litros de água por quilo de carne, né? Ou seja, é inviável. Impossível falar em indústria sustentável. Porém, o que ele estava falando é que você pode tentar encontrar as tecnologias que você quiser, mas a gente está chegando num ponto, né? Ele falou que a gente está quase num ponto de não ter mais como reverter. E ele falou isso de forma muito clara. Se o ano que vem a gente tiver o mesmo aumento que foi do ano passado para esse ano de temperatura, a gente está literalmente a um passo do ponto de não reverter realmente o caos. E aí ele cita outro ponto muito importante, que ele fala o seguinte, que as mudanças não vão ser suficientes somente novas tecnologias, que a nossa, né, atitude perante a vida, perante o planeta, vão ter que mudar. Então, assim, eu acho que a gente está sendo não só chamado, a gente está sendo convocado, né? E assim, eu acho que isso tem acontecido há muito tempo. E até hoje a gente não teve esse despertar. Então, assim, eu acredito que agora, né, o próprio, eu não acho que o planeta está se vingando de nós. Eu acho que o recado está sendo muito claro, né? Ou seja, não dá mais só para colocar a responsabilidade na indústria, na criação de novas tecnologias. A humanidade vai ter que mudar o seu modo de vida, né? O que eu acho que é difícil, nós não vamos conseguir retroceder ao que, né, a gente já foi. Então, assim, eu fico pensando qual vai ser o caminho, né? Qual vai ser a possibilidade diante de uma situação que depende tanto do todo, mas também de cada um de nós, né? Então, assim, eu acho que a gente está numa situação realmente assustadora, em todos os sentidos, né?
Mas, assim, eu espero, como o Roberto falou, eu também sou muito ilusão, eu vivo muito na ilusão ainda, de acreditar que a gente vai encontrar uma saída. Eu não vejo isso a curto prazo, talvez a gente não passe essa alegria, né? Mas eu imagino que a humanidade vai ter que, a duras penas, viver, né, de uma outra forma, e espero que isso não seja tão longo, porque ele fala que até 2050, se a gente não mudar drasticamente, aí é certeza de que não temos mais como, né, resgatar o tempo perdido. Não é fácil. As tecnologias estão aí, realmente passa por uma mudança individual muito profunda, né? Só que isso que você fala, André, é a grande aceleração. É um conceito que está na obra do Luiz Marques, o Decênio Decisivo, que está aqui. Decênio Decisivo do Luiz Marques, e que fala, né, que há cerca de 10 anos atrás nós tínhamos, digamos, estou fazendo uma figura, 10 ferramentas para tratar da crise. Aí o tempo passou 5 anos, nós temos 8. Aí o tempo passou mais 5 anos, nós temos 6. E assim vamos caminhando. Ou seja, quanto mais esperarmos, tem jeito, sabe? Tem jeito de virar o jogo. Só que depende de nós definir qual é o nível de radicalidade da mudança que vai ser. Se nós queremos algo um pouquinho mais suave, se é que dá para usar esse termo agora, ou se nós vamos precisar de algo extremamente radical em 2030 ou 2050, percebe? Então, que tem jeito tem. A Ana Paula disse, a palavra é esperança. Mas é preciso entender o conceito da grande aceleração que me parece que faz todo sentido. Vamos lá, vamos em frente. Fala aí, minha amiga. Roberto, a conclusão é esperança, mas com base no que disse antes, volta a ser importante. Este Eating for Tomorrow tem aquele impacto da realidade do planeta. É a realidade mais recente destes últimos 4 anos, certo? Pronto, revela-se aqui, levanta-se o véu, é tudo baseado sobre a agropecuária, tudo sobre a piscicultura e sobre as pescas devastadoras e os estados em que estão os nossos oceanos. E o nosso grande perigo de não ter nem a regulação térmica que o oceano tem que ter, que é fundamental para o nível de temperaturas do planeta, nem a produção de oxigênio maioritária pelo fitoplâncton. Pronto, isto é o resumo. Só que eles no final, aquilo que vê, pronto, dentro de uma grande exposição de tudo o que está mesmo a acontecer, não é? E que continua a acontecer se nós não fizermos nada. Mas eles deixam claro no final, a mensagem de esperança é aquela. E a mensagem também já é concreta, porque eles trazem dados, não é? E eu estou em crer que eles tenham baseado mesmo firmemente, porque têm ali Harvard, Cambridge, Oxford, tudo misturado, não é? Portanto, eu não quero duvidar dos grandes expoentes do mundo da ciência que estão ali com os dados e estatísticas e concluíram que, dentro dos dados que eles têm, fora todos aqueles que eles não terão, já há 26 milhões declaradamente envolvidos e decididos a ir por uma determinada via que é a solução. Porque cada um de nós tem na mão essa solução, que é, pelo menos, chegar à conclusão que tem que comer menos carne, muito menos, e cada vez menos. Processados zero. Porque é que toda aquela produção de peixe acaba nos nossos douradinhos. As pessoas não quando falamos em processados, estamos a ser eruditos, nós temos que passar a atirar com as batatas a meio da testa para perceber que aquilo é uma batata, ok? Aquilo que eu tento dizer, Roberto, estás-te a rir, mas juro-te que aquilo que eu sinto é, não podemos comer douradinhos da Iglo, nem da Pesca Nova, nem de nenhum deles, porque eles vão buscar aquele tipo de peixe, que já nem é peixe, é um desgraçado que tem uma forma tão estranha e tão maltratada que quando vemos o documentário ficamos horrorizados e percebemos como é que isto pode, nem percebemos como é que isto pode estar a acontecer, como é que o nível de crueldade do homem chegou àquele ponto. Mas, ao percebermos tudo isto, que é tão pesado, tão negativo, nós percebemos, uau, mas eu posso fazer essa diferença, então eu vou fazê-lo. E vou passar palavra todos os dias, a toda a hora e a todas as pessoas que eu vejo que estão minimamente permeáveis, para perceber que o conceito começa logo por aí. Gula, para os espíritos, gula, para os espíritas, desculpa, os espíritos, eles sabem o que estão a fazer. Gula, vaidade.
gula, vaidade, egoísmo e orgulho. Nós temos estes grandes frasões, mas vamos lá colá-los àquilo que na prática está ali no nosso prato. E na nossa pele, os farrapos, vamos lá. Para que é que servem? Não andamos todos aqui a defender que é a essência que conta? Então, e o que eu tenho por fora é o quê? É isto a minha essência? Porque diz ele, Figueiredo, ou diz outra porcaria qualquer? Pronto, a redimensionar isto tudo, percebes? Agarrar na prática esta parte. E a esperança é, nós já somos muitos bilhões de pessoas a agir no mundo, e tal como o nosso grupo, muitos outros, a sensibilizar, a aprender, a lutar, e se nós conseguíssemos reunir todos esses exemplos agora, Deus quisesse que houvesse um outro documentário de todos esses grupos ativistas que estão no mundo com tantos milhares de pessoas em atividade concreta de defesa do planeta, eu acho que nós íamos ficar literalmente positivizados para o resto dos nossos dias. Porque são muitas pessoas que estão a agir, mas não é divulgado, não interessa divulgar, porque está a cavalgar a passos grossos para uma vitória. É isso aí. Boas notícias não ganham muitos cliques, não é? Então tem muita coisa boa acontecendo, isso é importante a gente ter presente. Tem muito projeto bacana, tem muita gente envolvida. Nem sei se são só 26, 30 milhões, acho que são até mais do que isso. Só que a gente não sabe. Vamos adiante, gente. Vamos lá que ainda tem algumas coisas importantes para a gente ver. Dessa obra, né, os Missionários da Luz, né, o André Luiz fala, descem sobre a fronte humana em cada minuto bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos que a ciência terrestre mal começa a perceber. Sabe por que eu falei isso? Não é a bala de prata, não é a panaceia, mas está a caminho, e essa é uma forma de energia que eu me atrevo a dizer que é típica, é a cara do mundo de regeneração. A gente precisa falar de esperança, né? Que é a fusão nuclear. Vocês já ouviram falar disso? Não é a fissão nuclear, é a fusão. É repetir o processo que acontece dentro das estrelas para gerar energia. Já está a caminho. Reino Unido tem experimentos assim bem avançados. A China, adivinha se a China não vai estar no meio, né? China também. E nos Estados Unidos, nós vamos imitar as estrelas. No Reino Unido, olha isso, com 0,2 miligramas de combustível, deutério e trítio, eles geraram já energia para uma cidade com 12 mil habitantes. Por um certo tempo, que agora eu não me recordo, eu deveria ter posto aqui. Mas com muito pouco, 0,2 miligramas, com fusão nuclear, já fizeram tudo isso. Imagina quando dominarmos essa tecnologia que, dizem os cientistas, é possível que se domine até o fim do século. E aí seria o aleluia, o eureka, glória, porque substituiria tudo, acabou. Game over para petróleo, para tudo isso, acabou. Estaremos resolvidos com energia. E por falar em energia, rapidinho, vocês já ouviram falar da escala de Kardashev? É se não me engano, um astrônomo russo que dividiu civilização em 3 tipos. Já é uma curiosidadezinha aqui. O tipo 1 de civilização seria aquela capaz de aproveitar toda a energia do planeta. Toda, 100% eles aproveitariam. A civilização do tipo 2 seria uma civilização capaz de aproveitar toda a energia da estrela. Eles teriam como aproveitar 100% da estrela. E hoje o que a gente aproveita da energia do Sol é um negocinho de nada, porque a imensa massa de energia do Sol se dissipa pelo espaço, não é? Então nós pegamos um bocadinho só. Essa é a do tipo 2. E a do tipo 3 seria uma civilização capaz de aproveitar toda a energia da galáxia onde ela habita. Então, assim, é uma curiosidade interessante, porque precisamos cuidar do nosso planeta para que a gente consiga passar, quem sabe, do tipo 1 para o tipo 2, não é? Precisamos ter essa civilização e essa consciência para poder passar por essas etapas, não é? Eu achei interessante trazer aqui, já que a gente está falando de energia e que a fusão nuclear é realmente algo que vai
mudar o mundo. Mudou, acabou, vai mudar tremendamente. Quem tiver um tempinho, pesquisa a respeito aí que vai se surpreender. E por falar em energia, mundo digital, rapidinho assim, estamos altamente conectados, é clique, é pesquisa, é tudo, computação, internet, inteligência artificial, vem aí computadores quânticos, que também vai ser uma revolução planetária, só que isso tem uma contra. Por exemplo, Microsoft e Google consumiram mais energia elétrica do que 100 diferentes países em 2023, mostrou uma análise deste repórter Michael Thomas. E cada empresa supera o gasto de energia de nações como Islândia, Gana e Tunísia. Ou seja, naquele gráfico que tem ali no meio, tem o consumo de energia, não é? Por escala, e vejam que Google e Microsoft já estão no meio dessa tabela aqui. Ou seja, a gente vai ter que ter consciência também no uso da energia no mundo digital, porque também consome energia, também deixa pegada. A gente acha que é limpo usar o nosso telemóvel aqui, usar computador, tudo. Não. Tem uma energia gigantesca nesse sentido. Eu trouxe isso porque a gente está falando de energia, né? Energia limpa e acessível, e todos os gigantes da tecnologia estão se virando, dizem eles, não sei até que ponto é greenwashing, a Carol é que sabe bem dessa história de greenwashing, mas não sei até que ponto é lavanderia verde para essas grandes empresas, essas big techs, ou se realmente elas estão pensando no futuro mesmo. Mesma coisa é a mineração de criptomoedas, que também consome uma energia absurdamente grande. Então, todos alertas, né, de um mundo típico do século XXI, né, gente? E já estamos... fala, Miriam, minha querida, direto de Nova Petrópolis. Tá ligado o microfone, Beto? Teu microfone ficou ligado? Estamos te ouvindo. Tá. Beto, somando a isso que tu falaste aí, do consumo de energia, para a gente estar conectado o mundo todo, e também tem a quantidade de água que é necessária para resfriar os geradores da inteligência artificial. Eu não sabia disso. Há pouco tempo eu falei sobre isso aí e digo, olha isto, com a nossa água toda poluída do planeta, nós estamos bebendo água poluída há muito tempo. Não tem mais água, que não tem a poluição dos nanoplásticos, iniciar pelos nanoplásticos, e tudo mais tem na água, que não tem como mais retirar isso aí. Então tem mais esse problema da quantidade de água, que nem tu falou, que nem vocês falaram, né? A gente está pensando, está tudo evoluindo, então a gente vê a parte positiva, mas tem essa negativa junto, né? Essa da água aí eu fiquei surpreendida. E vocês falaram uma coisa bem interessante também, não me lembro do nome, acho que é Andrea, né, que falou, da quantidade de coisas que são jogadas por aí, tanta gente cuidando, tanta gente preocupada em benefícios, em segurar essa loucura de utilização dos recursos naturais do planeta, mas isso não, pessoas bem intencionadas, isso não é divulgado, não, isso aí não interessa a economia, não, vão fechar a boca dessa gente, tem que gastar, tem que consumir, quanto mais consumir, mais felizes as pessoas vão ser. Ai, meu Deus do céu, não é por aí. Então, incentivo a felicidade com comprar cada vez usar mais recursos naturais do planeta para ser felizes. E a coisa a gente sabe que não é por aí. Eu sempre penso no livrinho, no Pesadelo Azul, o livrinho que o José Lucemberg escreveu há muito tempo, faz uns 40 anos, 50 anos que eu me lembro desse livrinho, e que ele era um produtor de agrotóxico, né, José Lucemberg, e depois ele virou um tremendo de um lutador pró-natureza, né, ele foi incentivador aí, se arrependeu muito do que ele tinha feito, mas aí é uma tristeza pensar, né, que tudo gera em torno da economia. O que não enche o bolso de poucos
Tem que se lutar muito, tem que ter muita boa vontade para segurar esse horror que está acontecendo, né? Chuva preta, nós aqui na Petrópolis também tivemos telhados escorrendo a água preta aqui no sul do Brasil, né? É isso, gente, que eu tinha para colocar antes que a gente termine. Maravilha o que vocês falaram, gente. Fiquei maravilhada. Roberto está com um cabedal de coisas novas, de inteligência. Olha, se eu soubesse, teria te explorado mais aqui em casa para falar. Obrigada, gente. Obrigado, Mima. A Mima é uma mãe, né? Uma mãe generosa pra caramba sempre, né? A gente visitou a Mima quando esteve no Brasil, lá em Nova Petrópolis, e falamos sobre tudo. A gente resolveu os problemas do mundo, né? Agora só falta aplicar. E falou bem da água, Mima, bem lembrado. Eu tinha esquecido esse ponto. Precisa muita água para refrigerar todo esse equipamento, essa parafernália tecnológica de Google, Microsoft e por aí vai, né? Fala aí, Andréia. Vai ser rapidinho, não, porque eu estava vendo essa semana que os vagalumes estão entrando em extinção, né? Pela poluição luminosa, ou seja, são poucas as áreas onde realmente você não tem uma quantidade de luz que os impeça de procriar, porque eles precisam, né, estar num ambiente que não seja tão luminoso, eu não sabia disso, para eles conseguirem se procriar. E aí eu estava lembrando, até num dos estudos que a gente fez com o MOB, uma pessoa comentou que toda essa luminosidade, além da intensidade, a quantidade de imagens, né? Quando a gente abre uma página na internet, aquelas imagens que estão sempre em movimento, tudo aquilo ali, na verdade, é um acúmulo de energia, ou seja, o consumo aumenta, né, em função da própria questão do movimento. Aí ela até explicou qual é o nome desse processo, e ela falou que isso também influi de alguma forma na quantidade de energia que se consome, né? Não basta uma televisão estar ligada, não basta a internet estar ligada, se eu estou numa página que eu não tenho grandes movimentos ou grandes imagens, né, um vídeo, como hoje tudo é muito mais visual, as pessoas não sabem ler, você escreve um texto maior, as pessoas já falam, isso aí ninguém vai ler. Tem que ser pequenininho com muita imagem. Então, assim, ou seja, até essa questão da limitação que a gente tem a cada dia, né? Os jovens não conseguem ler, eu estava vendo a reportagem, eles não conseguem, né, muitas vezes, concatenar as ideias, porque eles são muito imediatistas, mas na hora que eles precisam se expressar, eles estão tendo dificuldades, são extremamente inteligentes, vivem num mundo com a quantidade de informações muito maiores, né, do que nós tivemos, por exemplo, mas estão tendo muita dificuldade, as empresas estão buscando algumas pessoas mais velhas, até aposentadas, para tentar mesclar e possibilitar que esses jovens tenham acesso a um outro tipo de realidade, né? Então, assim, é tudo muito louco quando a gente começa a pensar, né, o rumo que a humanidade está tomando. Muito bom, Melenga, muito bom. Não é... Que momento, né? Século XXI, que momento, que confiança, né, pai? Que depositasse na gente para a gente estar reencarnado aqui, né? Nesse momento do século XXI, que, puxa, a gente não é tudo isso para dar conta disso, mas não, vamos unir forças e vamos dar conta disso, sim. Gente, vamos avançar porque ainda tem a parte do reforço emocional do grupo, que é um negócio importantésimo, que a gente vai tratar hoje, e a partir de hoje também, como a Ana Paula falou, a Miriam, a Mima, todo mundo, vão dar cada vez mais espaço para citar projetos que estão acontecendo no mundo afora e que enchem os olhos, enchem os corações de esperança. A gente vai voltar a fazer isso, algo que a gente não estava mais fazendo, não sei porquê, mas vamos voltar a fazer, vamos divulgar esses projetos que são importantíssimos para o mundo e para nós mesmos, para os nossos corações, não é? Para que a gente fique firme. E aí as sugestões do Vila Haga na obra. Faça um levantamento da potência e consumo de energia dos equipamentos instalados no centro ou instituição espírita, trocando aqueles fora da faixa por um
algum de menor consumo. Promova a campanha para a geração de energia fotovoltaica na entidade. Cobre firmemente dos representantes políticos locais mais ações concretas pela transição climática. E, olha que bonito isso aqui, agradeça diariamente a Deus pela presença do Sol em nossas vidas. E vamos fazer isso rápido, porque o Sol vai durar só mais uns 4,5 a 5 bilhões de anos. Então, vamos aproveitar o Sol do nosso sistema solar, tá, gente? Por favor. Não esperem muito para aproveitar o Sol, tá? E as perguntas fundamentais, questões para discussão e reflexão de acordo com a doutrina espírita, que o Vilarraga traz, né? Quais as conexões entre as energias renováveis com os princípios da doutrina espírita? Para a gente pensar, viu? Olha isso, que perguntas boas. Como a implementação das energias renováveis contribui com a lei de conservação, aquela que está no Livro dos Espíritos? Vejam como a gente tem que estudar, não é? Como aplicar a lei de igualdade na distribuição de energia para todos os encarnados? Lei de igualdade que está no Livro dos Espíritos. O que podemos fazer na instituição espírita para usar energias renováveis? Muitas perguntas que a gente precisa levar adiante. E agora eu estou me dando conta de que esse slide aqui tinha que estar nas palestras que a gente anda fazendo por aí, né? Eu vou anotar isso porque ele tem que estar. As perguntas fundamentais. Enquanto fazes as perguntas, eu vou-te dizer que há uma pessoa no grupo que se calhar vai dar uma gargalhada em silêncio, mas uma das coisas que me está a dar assim uma raiva solene há uns tempos e que me apetece fazer é levar umas garrafas cheias de areia para o centro, abrir todos os autocolismos e enfiá-las lá dentro. E acho que... Abrir tudo o quê? Agarrar a garrafa de plástico cheia de areia, abrir os autocolismos, as descargas de água do WC e espetar com as garrafas lá dentro. Porque evita que tu tenhas que ter esse gasto. E tens ali menos 1,5 litro de água. Juro-te, isto anda a mexer comigo de tal maneira. Sabe qual é o nome disso? Eu acho que sei que ela se está a rir. Sabe qual é o nome disso? Anarquia espírita. Pronto, sou uma anarquista espírita, vou lá chegar com um saco de garrafas, abro aquilo, meto lá dentro e digo, experimentem, pronto, acabou. Olha, mas eu entendo, tá? Eu entendo os teus pensamentos. É desesperante, para mim é muito complicado, sabes? Eu tenho que ter aquela serenidade também necessária para enfrentar este tipo de pequenas soluções, mas que é um bocadinho irritante ter que entrar em diálogo sobre estas coisas, não é? Mas é necessário. É necessário, e a gente tem que unir Não somos nós que temos que impor, tem que ser compreendido e com a devida atenção ir fazendo as pequenas mudanças que são necessárias. É necessário, né? A gente tem que se munir de paciência, de perseverança, de teimosia, não tem jeito. E aí os primeiros socorros ecopsicológicos, a gente segue aqui com as dicas do Dr. Thomas Doherty, muito interessantes, e hoje ele fala uma coisa aqui fundamental, gente. Faça uma pausa para notícias e concentre-se na sua própria vida, porque o noticiário é qualquer coisa de, assim, poluente. É muito poluente. Porque, assim, as mídias estão em busca de cliques. Quanto mais cliques e o escândalo, a tragédia, a dor, atrai demais. Então, o cenário aqui fora está ruim, a gente sabe. Mas, assim, a tendência é de que escolham os melhores fotos, os melhores ângulos do incêndio, os melhores takes do vídeo da tragédia, sabe? Tudo para nos atrair e para que a gente fique ali, naquela roda viva, sabe? Que não vai nos levar a nada senão numa sensação de, meu Deus do céu, me leva para Marte, sabe? Não, a gente tem que dar um tempo. E aí o doutor aqui está muito certo. Faça uma pausa para as notícias. Ellen Kelsey disse que 97% das notícias que as pessoas ouvem sobre o clima são negativas e só 3 positivas. Está errado. Tem muita notícia positiva, muitos projetos, muitas iniciativas que a gente não sabe. A gente não sabe e poderia estar nos dando uma força ecopsicológica tremenda. E nós vamos trabalhar nisso aqui, tá? A partir dos próximos encontros. Vamos trazer projeto adoidado aqui, muitos projetos. Mas muitas pessoas estão presas em notícias negativas e assistem demais.
Então, eu digo, vamos mudar sua ideia do que são notícias? E se sua vida for as notícias? O que você vê quando abre a porta da frente? O que você ouve? As plantas, os pássaros, o barulho da vizinhança, na comunidade? Essas são as suas notícias. Essa é a sua vida. Vamos olhar para isso como as notícias, não coisas acontecendo longe, ao redor do mundo. E isso faz parte de trazer essa ideia de ação, de atividade para a sua própria vida. Fazer aquilo que a gente pode, fazer o nosso máximo, sabe? Então vamos começar com você mesmo. Vamos começar com sua própria sustentabilidade pessoal. Olha que termo bacana. E começar com mudanças que você pode fazer em sua própria esfera de influência e as coisas que você pode controlar como seus próprios hábitos de vida. Gente, isso aqui é ouro, sabe? Isso aqui é ouro em forma de ecopsicologia para nossa paz, para a gente administrar a ansiedade, administrar a angústia, né, Fábio? Diga aí. Só como um comentário sobre isso, porque no atual momento, você ainda tem que, se você perguntar para as pessoas do que elas consomem, redes sociais, outras mídias, ela vai te noticiar de uma série de coisas, mas um monte de conteúdos que as pessoas recebem não são notícias. Ainda tem essa questão, né? A gente foi muito, principalmente com as redes sociais, houve um estreitamento muito forte desse sensacionalismo em termos de boataria, as fake news se proliferaram. Então, assim, você tem umas fontes de informações que as pessoas hoje, né, elas comentam esses assuntos, esses conteúdos compartilhados com uma propriedade, como se fosse uma fonte séria, uma fonte fidedigna. E quando você está conversando com as pessoas, a maior parte são achismos, elas não leram notícia nenhuma, não foram fatos, né? Porque a base, o que define uma notícia é um fato que está sendo noticiado. O problema é que a maior parte das vezes as pessoas estão comentando sobre coisas que não são fatos. Né? Então, até isso, existe uma dificuldade das pessoas entenderem se elas estão consumindo realmente a notícia ou se é conteúdo completamente dispensável que elas poderiam estar lendo um livro, fazendo alguma coisa mais ativa em outra matéria, em outras, aprendendo um conteúdo novo, né? Se envolvendo mais com as questões sustentáveis, ecológicas, porque a gente a gente estava rindo outro dia, né? A minha formação é publicitária, né? Eu sou da comunicação, meu marido também. Um dia a gente estava rindo, porque ele estava procurando alguma coisa, de vez em quando ele se informa entre um assunto e outro de trabalho, ele dá uma olhada nesses portais de notícias, né? E aí ele senta aqui, quando a gente está trabalhando em casa, ele senta aqui atrás, aqui no passadinho. Aí ele olha e fala assim, pode falar um pouquinho? Eu falei, posso. Aí ele, isso aqui é notícia? Aí era tipo, fulana de tal muda o cabelo para cor não sei o quê, o fulano, o cantor X foi visto sem camisa andando na praia de Copacabana. Gente, pelo amor de Deus. Notícia. E aí no dia seguinte, se você chega no trabalho, eu lembro que uma vez alguém me perguntou que, ó, isso aqui em termos de Brasil, né, para quem não está aqui. Alguém me perguntou assim, estavam comentando sobre um assunto, isso eu estava em Porto Alegre ainda. Ela falou, Fabi, você viu não sei o quê? E é não sei o que ela é, se ela é atriz, ela chama GK. Aí falou, você viu não sei o quê? Eu falei, eu não faço ideia de quem é essa pessoa que você está falando. E o meu colega olhou para mim e falou, eu não acredito que você não sabe quem é GK. Eu falei, não, eu não sei quem é, e pelo conteúdo do que eu ouvi, eu quero continuar não sabendo. Mas é muito difícil, porque as pessoas, mesmo que elas não consumam esse tipo de conteúdo, essas coisas de boatos, de fofoca, de fake news, as pessoas querem pertencer àquele grupo. Então, assim, é a mesma coisa quando está acontecendo o fenômeno BBB Brasil, né, que já tem 20 anos de case. E aí você está numa roda, eu acho que eu sempre sou um ET, porque de uns anos para cá, de uns 7 anos para cá, eu realmente não faço ideia do que se passa no BBB, né?
E as pessoas vão comentando aquilo e eu fico olhando como se elas estivessem comentando da vizinha. Você viu o que o fulano fez? Porque o fulano falou com não sei quem, não sei quem, não sei quem. O fulano é um falso. E eu fico pensando, falei, gente, a nossa vida está muito digital e a gente tem muito achismo e como que eu vou dizer assim, e julgamentos sobre pessoas e situações das quais a gente não faz parte, pessoas das quais a gente não conhece. E está muito confuso hoje em dia, dependendo dos grupos sociais, você tentar conversar com as pessoas. Porque dependendo do grupo, vão vir assuntos, né, que você não está por dentro, e você vai ficar se sentindo excluído, porque aí ninguém quer conversar com você. Mas não é notícia. Não é notícia. Muito bom, Fábio. Pegou muito bem mesmo. E isso tudo é distração, né? Eu lembro da obra do George Orwell, 1984. O sistema nos distraindo com tudo. Tudo e mais um pouco. Pão, circo, tudo que é bobagem, tóxico. Tudo. Para a gente ficar anestesiado. O BBB é justamente inspirado nele, né? Né? Exato. O grande irmão, né? Big Brother. Exatamente. Muito bom, Fábio. Pegou muito bem. Muito bem. Vamos agora o último slidezinho, tá? Prometo que não vou abusar muito de vocês. A Ana Paula sugeriu uma coisa bem legal aqui, ó. E se todos nós desligássemos o telemóvel, o celular no Natal? Pô, desconexão podia ser em vários dias do ano. Não só no Natal, mas é uma baita ideia. Uma baita ideia. E passa assim, Ana, diga aí qual é a reflexão da nossa Lucilena Galvão. Ela é nosso porto seguro filosófico. Bem seguro. A maior espírita budista, hinduísta, todos os istas que eu conheço, sem ter um ista instalado na testa. E então a doutora Lucilena Galvão fazia uma reflexão no seguimento do que nos estava a dizer aqui a nossa querida amiga, que devíamos fazer uma reflexão quando estamos na rua, entre as várias situações da vida, que estamos rodeados de pessoas e estar atentos a um pormenor, que normalmente vamos encontrar grupos de pessoas que estão a falar de pessoas, ou sobre pessoas. Depois encontramos um segundo grupo de argumento, que são pessoas a falar de coisas, e que muito raramente vamos encontrar pessoas que estão reunidas a falar de ideais. Portanto, vamos agradecer à doutora Lucilena Galvão estar aqui também, não é? Boa, excelente. Melhor encaminhamento para o final impossível. É falar de ideais mesmo, não perder tempo com bobagem, com tolices. Como diz o Platão e o Sócrates, quando Kardec descreve um pouco deles, né? Acho que no Evangelho segundo o Espiritismo, as 1000 tolices do mundo. Isso é cansativo demais e não serve para nada. A Lucilena Galvão costuma dizer também jogar papo dentro, não é? E não jogar papo fora. Maravilhosa ela, maravilhosa. Gente, para encerrar, então, ainda sobre os primeiros socorros, né? A imprensa, então, tem uma fome imensa por cliques, ela manipula o nosso medo e cenários do tipo, vejam só, manchete com uma imagem impactante. E aí o texto vai nos induzir vai nos indicar que poderá acontecer isso ou aquilo daqui a um certo tempo, se não fizermos isso, ou seja, a manipulação do medo que nos imobiliza. Então, por isso que é legal desconectar mesmo. Não ser alienados, né, mas, olha, o mínimo necessário só da notícia. E de fontes não sensacionalistas, né, e de fontes que tenham veracidade, não é? Fatores de mobilização emocional e operacional dos trabalhadores no bem. O sistema quer isso, exatamente isso. Então não nos permitamos essa imobilização, essa impotência. Nós somos muito e podemos muito. E assim, é um pouquinho de cada um, tá? Não pensem jamais que vocês podem, mas o que eu faço é muito pouquinho, puxa, não vai adiantar, estou angustiado. Não. O teu pouquinho da Andréia, pouquinho da Raquel, pouquinho da Mané, pouquinho de todo mundo, juntos, é que vai dar o tom de um mundo novo, de um mundo mais harmonioso, não é? Então, nada de angústia, nada de tristeza, gente, embora eu sei que seja difícil, mas
esse grupo aqui tá junto, tá? Nós estamos juntos. Esse grupo também é apoio mútuo. Contem com esse grupo, né? Conversem, busquem apoio aqui dentro, no melhor estilo CVV, né, também. Eu acho que as duas coisas andam muito juntas. A gente buscar esse desabafo, esse apoio, e um apoiando o outro com esperança, com projetos, com luz no fim do túnel, que não é o trem vindo na direção contrária, é luz mesmo. E vamos seguindo em frente, tá bem? Ana Paula colocou que a Nete Guimarães, palestrante espírita muito interessante, fala do dano no sistema imunitário. Sim, exposição de 5 minutos a notícias negativas. 5 horas na baixa no sistema imunitário. Não tive Olha tempo aí. de escrever, desculpem. Está Olha aí. provado neurologicamente. Estás exposto a uma notícia negativa durante 5 minutos em frente à televisão ou outro fator qualquer, sem ter reação, porque tu podes estar a ver uma notícia e ter alguma reação e dizer, epá, pronto, lá vem uma notícia negativa, não posso fazer nada, e agora, pronto, ok, passa à frente, com uma atitude racional. Mas tu estiveres ali, começas a entrar em, uau, que desastre, que horror, o que é que vai acontecer? Pumba, 5 horas em que o teu sistema imunitário fica com brechas abertas à entrada de qualquer defesa, qualquer problemática, e vamos entrar naquele discurso do pensamento, não é? Do sentimento, o pensamento negativo e o ataque ao teu ribossoma celular, doença. É aquele ciclo fechado, vibração negativa e entramos logo num processo de... Isso aí. Fechado. Fechado. Isso, desculpem. Tamo junto, tá fechado. Esses dias eu vi o filme do Bob Marley, biografia do Bob Marley. Olha, nada a ver, né, o que eu estou dizendo aqui, não, mas tem tudo a ver, sim. Good vibrations. Vamos manter as good vibrations. Rastafari. Positive vibrations. É isso aí. Não é isso? Isso aí. Positivos mesmo. Vamos tudo lá. que nós temos que ser. Vamos desse jeito. Gente, era isso que tínhamos para hoje, né? Nesse momentinho do nosso planeta. Espero que todos saiam mais carregados, minimamente mais carregados, prontos para enfrentar o mundo lá. E assim, não esqueçam que a gente está junto, tá? Estamos juntos. Somos 26 ou 260 ou 2,6 bilhões, não sei ainda. Mas somos muitos, tá bom? Então, um oizinho, quem queira dar poder, deixa eu agradecer a Ana Paula, Mané Moura e a Anabela, que estão aqui em Portugal e que foram valentes até quase 1h da manhã aqui com a gente, né? E a turma do Brasil também, que não é fácil, depois de um dia de trabalho, encarar um encontro online com um tagarela desse aqui, meu Deus, é complicado. Gente, beijos 1000 para todo mundo, fiquem com Deus. Quem quiser dar um tchauzinho, um oizinho aí, pode dar. Mês que vem tem Carlos Villarraga, não esqueçam, dia 15 de outubro, e tamo junto. Se cuidem. Beijos. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, noite. obrigada. Obrigada. Tava ótimo. Tchau, Elô, beijos. Beijos, queridos. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada. Tamo junto. Trícia, a galera, tamo junto. Boa noite a todos e obrigada, Roberto. Valeu, Mané. Volta sempre, Tchau. tá? Tamo junto. Tá bom, tá bom.